Um cadáver no poder. 1. Por que ainda há quem siga a teologia da libertação? Aparentemente nenhuma pessoa razoável deveria fazer isso. Do ponto de vista teológico, a doutrina que o peruano Gustavo Gutierrez e o brasileiro Leonardo Boff espalharam pelo mundo já foi demolida em 1984 pelo então cardeal Joseph Ratzinger, o Liberation Theology, 1984, 2 anos depois de condenada pelo Papa João Paulo II, v. Quentin L. Quad, edição. The Pope and Revolution, John Paul II Confronts Liberation Theology. Washington, D.C., Ethics and Public Policy Center, 1982. Em 1994, o teólogo Edward Lynch afirmava que ela já tinha se reduzido a uma mera curiosidade intelectual, a The Retreat of Liberation Theology, The Homiletic Pastoral Review. Em 1996, o historiador espanhol Ricardo de la Sierva, que ninguém diria mal informado, dava-a por morta e enterrada, v. La Hoz y la Cruz. Auge y caída del marxismo y la teología de la liberación, Toledo, Phoenix, 1996. Uma década e meia depois, ela é praticamente doutrina oficial em 12 países da América Latina. Que foi que aconteceu? Tal é a pergunta que me faz um grupo de eminentes católicos americanos e que, com certeza, interessa também aos leitores brasileiros. Para respondê-la é preciso analisar a questão sob 3 ângulos. 1. A TL é uma doutrina católica influenciada por ideias marxistas ou é apenas um ardil comunista camuflado em linguagem católica? 2. Como se articulam entre si a TL enquanto discurso teórico e a TL enquanto organização política militante? 3. Respondidas essas 2 perguntas, pode-se então apreender a TL como fenômeno preciso e descrever a especial forma mentis dos seus teóricos por meio da análise estilística dos seus escritos. A primeira pergunta tanto o professor Lynch quanto o cardeal Ratzinger, bem como inumeráveis outros autores católicos, por exemplo, Hubert Lepargeur, A Teologia da Libertação. Uma avaliação, São Paulo, Convívio, 1979, ou Sobral Pinto, Teologia da Libertação. O materialismo marxista na teologia espiritualista, Rio, Lidador, 1984, dão respostas notavelmente uniformes. Partindo do princípio de que a TL se apresenta como doutrina católica, passam a examiná-la sob esse aspecto, louvando suas possíveis intenções justiceiras e humanitárias, mas concluindo que, em essência, ela é incompatível com a doutrina tradicional da Igreja e, portanto, herética em sentido estrito. Acrescentam a isso a denúncia de algumas contradições internas e a crítica das suas propostas sociais fundadas numa arqui-desmoralizada economia marxista. Daí partem para decretar a sua morte, assegurando, nos termos do professor Lynch, que embora ainda seja atraente para muitos estudiosos americanos e europeus, ela falhou naquilo que os liberacionistas sempre disseram ser a sua missão principal, a completa renovação do catolicismo latino-americano. Todo discurso ideológico revolucionário pode ser compreendido em pelo menos 3 níveis de significado, que é preciso primeiro distinguir pela análise e depois rearticular hierarquicamente conforme algum desses níveis se revele o mais decisivo na situação política concreta, subordinando os demais. O primeiro é o nível descritivo, no qual ele apresenta um diagnóstico, descrição ou explicação da realidade ou uma interpretação de alguma doutrina anterior. Neste nível, o discurso pode ser julgado pela sua veracidade, adequação ou fidelidade, seja aos fatos, seja ao estado dos conhecimentos disponíveis, seja a doutrina considerada. Quando o discurso traz uma proposta definida de ação, pode ser julgado pela viabilidade ou conveniência dessa ação. O segundo é o da autodefinição ideológica, em que o teórico ou doutrinador expressa os símbolos nos quais o grupo interessado se reconhece e pelo qual ele distingue os de dentro e os de fora, os amigos e os inimigos. Neste nível ele pode ser julgado pela sua eficácia psicológica ou correspondência com as expectativas e anseios da plateia. O terceiro é o da desinformação estratégica, que fornece falsas pistas para desorientar o adversário e desviar antecipadamente qualquer tentativa de bloquear a ação proposta ou de neutralizar outros efeitos visados pelo discurso.
No primeiro nível, o discurso dirige-se idealmente ao observador neutro, cuja adesão pretende ganhar pela persuasão. No segundo, ao adepto ou militante atual ou virtual, para reforçar sua adesão ao grupo e obter dele o máximo de colaboração possível. No terceiro, dirige-se ao adversário, ou alvo da operação. Praticamente todas as críticas de intelectuais católicos à teologia da libertação limitaram-se a examiná-la no primeiro nível. Desmoralizaram-na intelectualmente, provaram o seu caráter de heresia e assinalaram nela os velhos vícios que tornam inviável e destrutiva toda proposta de remodelagem socialista da sociedade. Se os mentores da TL fossem católicos sinceramente empenhados em renovar o catolicismo latino-americano, ainda que por meios contaminados de ideologia marxista, isso teria bastado para desativá-la por completo. Uma vez que esse tipo de análise crítica saiu das meras discussões intelectuais para tornar-se palavra oficial da Igreja, com o estudo do cardeal Ratzinger em 1984, a TL podia considerar-se, sob esse ângulo, extinta e superada. Leiam agora este depoimento do general Yomirai Pacepa, o oficial de mais alta patente da KGB que já desertou para o Ocidente, e começarão a entender por que a desmoralização intelectual e teológica não foi suficiente para dar cabo da TL. Kremlins Religious Crusade, em Front Page Magazine, junho de 2009, Lima, Centro de Estúdios Y Publicaciones. Em 1959, como chefe da espionagem romena na Alemanha Ocidental, o general Pacepa ouviu da própria boca de Nikita Khrushchev: "Usaremos Cuba como trampolim para lançar uma religião concebida pela KGB na América Latina." O depoimento prossegue. O Khrushchev nomeou Teologia da Libertação a nova religião criada pela KGB. A inclinação dela para a libertação foi herdada da KGB, que mais tarde criou a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, ELN, e o Exército de Libertação Nacional da Bolívia. A Romênia era um país latino, e Khrushchev queria nossa visão latina sobre sua nova guerra de libertação religiosa. Ele também nos queria para enviar alguns padres que eram cooptadores ou agentes disfarçados para a América Latina, queria ver como nós o poderíamos tornar palatável para aquela parte do mundo a sua nova teologia da libertação. Naquele momento a KGB estava construindo uma nova organização religiosa internacional em Praga, chamada Christian Peace Conference, CPC, cujo objetivo seria espalhar a teologia da libertação pela América Latina. Em 1968, o CPC, criado pela KGB, foi capaz de dirigir um grupo de bispos esquerdistas sul-americanos na realização de uma conferência de bispos latino-americanos em Medellín, na Colômbia. O propósito oficial da conferência era superar a pobreza. O objetivo não declarado foi reconhecer um novo movimento religioso, que encorajasse o pobre a se rebelar contra a violência da pobreza institucionalizada, e recomendá-lo ao Conselho Mundial de Igrejas para aprovação oficial. A Conferência de Medellín fez as duas coisas. Também engoliu o nome de batismo dado pela KGB, Teologia da Libertação. Ou seja, em suas linhas essenciais, a ideia da TL veio pronta de Moscou 3 anos antes de que o jesuíta peruano Gustavo Gutiérrez, com o livro Teologia de la Liberación, Lima, Centro de Estúdios Y Publicaciones, 1971, se apresenta-se como seu inventor original, de certo com a aprovação de seus verdadeiros criadores, que não tinham o menor interesse num reconhecimento público de paternidade. O tutor da criança, Leonardo Boff, entraria em cena ainda mais tarde, não antes de 1977. Até hoje as fontes populares, como por exemplo a Wikipédia, repetem como papagaios adestrados que o padre Gutierrez foi mesmo o gerador da coisa e o Sr. Boff seu segundo pai. Continuarei esta análise no próximo artigo.